Mas falando do esporte em si, quando você tem essa dificuldade, você cria toda essa oposição, né? Acaba transformando isso vamos pensar no esporte como uma coisa que é extremamente saudável. O atleta em si sempre é um cara de um psicológico melhor, uma forma física melhor. O esporte em si acaba entregando isso como um colateral de quem é um atleta, né? E aí a gente pega um esporte olímpico, porque o tiro é um dos esportes olímpicos, né? A nossa primeira medalha olímpica de ouro é do tiro esportivo. Verdade. Em 1929. Olha isso aí pra você ver. Você tira a capacidade, às vezes, de um monte de pessoas entrarem, porque quando você diminui isso, você eleva o valor dessa estrutura. Como tem pouca gente, como tem uma... Porque tudo é produção. Quando você produz mais, você acaba conseguindo Deixa um preço menos melhor. acessível, você Menos fala? acessível para as pessoas poderem praticar o tiro, por exemplo. Você acaba inflacionando o valor de todo... Ah, sim, sem falar na quantidade de impostos que incide diretamente sobre produtos, insumos, munições, armas. A gente tem produtos e armamentos com mais de 80% de imposto. Então, realmente, a carga tributária é muito grande em cima disso. Para se manter no esporte não é fácil. E a gente luta bastante por isso, para que a gente consiga... em relação à pergunta anterior, até o índice de criminalidade, se você pegar os órgãos oficiais do governo, que sempre foi o IPEA, por exemplo, houve uma diminuição muito grande do nível de criminalidade, mais de 20% nesse índice, de acordo com o IPEA. Você pegar os anos que foi incentivada a compra das armas e tudo mais, onde até as pessoas que tinham menos habilidade não queriam o esporte, mas queriam apenas se defender, se proteger, o bandido passa a ter medo. Porque ele não sabe se ele vai entrar aqui e vai ter alguém armado ou não. Ele prefere ir onde não tem, ele prefere assaltar a senhorinha, a tiazinha. E teve uma tiazinha de 82 anos que se defendeu. Foi lá no sul, não me engano, se defendeu, deu 5 tiros no bandido. Com pistola mandou... que ela tinha? Não, revólver. Revólver antigo, E se defendeu, levou o bandido a óbito e mandou pro buraco, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de se defender, né? Você é a favor de todo mundo ter arma? Eu sou a favor de todo mundo que tenha um mínimo de habilidade, que tenha condição psicológica. Realmente tem pessoas que não conseguem, né? Mas eu sou a favor, sim, desde que se comprove a habilidade, desde que tenha um mínimo de condições, que tenha. Porque não é todo mundo, né, que consegue isso. Então a gente não pode generalizar. Mas, estando dentro dos padrões aí mínimos, eu acho que sim. Talvez nem precisasse ser tão rigoroso a questão desses testes. Podia ser menos rigoroso, podia ter menos exigências para que você tivesse. Nos Estados Unidos acabou, o 27º estado acabou de aprovar o porte mais facilitado, vamos dizer assim, para as pessoas, para que as pessoas pudessem portar arma sem aquela grande quantidade de burocracia, e a criminalidade vem diminuindo, onde se adota essas medidas. Porque o bandido, quem tem cu tem medo, né, meu amigo? A gente já conversou aqui, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sou a favor de todo mundo ter arma, mas vamos lá. Algumas coisas que você perderia. Se um dia você for pego bêbado dirigindo, você perde sua posse de arma, você não pode ter mais. Porte, né? É porte? É porte, Posse, né? porte, mas se estiver portando... Se um dia você brigou com a sua mulher, né? Ameaçou sua mulher, você perde também o direito de ter arma. E se isso fosse levado, assim, a rigor, a gente ia conseguir solucionar muito problema. Aí, então, a questão é realmente na aplicação das leis, porque o Brasil é um país de muita impunidade. Então, se você colocar um pouco mais de rigor em uma coisa aqui, uma coisa ali, você pode fazer com que, principalmente para a parte dos bandidos, que agem impunemente, são soltos na audiência de custódia. O cara vai preso, espancaram um policial na semana passada. Caramba! Foram soltos na audiência de custódia já. Já estão soltos. Então, como é que você coíbe esse tipo de ação da bandidagem? E no caso daquele lá, quando que é o excesso do policial? Ali não houve excesso nenhum. Não, sim, mas vamos supor, se é com você lá, numa situação daquela, você resolve se defender. Até onde que você pode se defender que não vai ser considerado, teve excesso porque tava com arma e tal? Já pensou sobre isso também? O policial, hoje em dia, ele trabalha engessado. Né? O Estado fez com que ele tivesse medo de reação. Então, às vezes, poxa, o cara
há um tempo atrás, vi um vídeo de um policial sendo atacado com faca. Então os policiais cercaram o dito como maluco e não atiravam. Só na hora que realmente que o policial seria esfaqueado que eles reagiram. A população, o povo de internet, quem tá fora, critica o policial, não critica o cara que tá Então. armado com a faca, sabe? Então a gente fica pensando que como que eles vão trabalhar? Eles não podem reagir, eles trabalham com medo de serem processados, de serem tirados das ruas, a arma é apreendida, eles saem do trabalho, vão trabalhar dentro da instituição. Então é um negócio complicado para eles. Quando que é o excesso? Nos Estados Unidos, essa questão do excesso não existe como existe aqui. Né? Tem-se entendido ultimamente, juridicamente ou judicialmente, que essa questão de 2 disparos, por exemplo, você vai esperar para saber se a vítima vai continuar reagindo ou não? Não dá. A legítima defesa, ela diz o seguinte, que você use os meios moderados e progressivos até que cesse a injusta agressão. Então, se você precisar dar 2, 3, 5, 10 disparos, depende do que tem que cessar a agressão. Só que ela é progressiva. Então, se você for... Nesse caso do policial, que ele foi atacado por várias pessoas, ele não tem o que fazer. Não adianta você conversar, passou do limite da conversa, você não pode deixar ele levar a esse nível e ser atacado. Isso daí é o Estado sendo omisso em relação ao policial, ou tirando o direito do policial da legítima defesa. Né? Eu, como um cidadão de bem, e que já precisei me defender, nunca precisei atirar em ninguém, porque é o próprio fato que a gente estava até conversando antes, o fato da gente ter a arma, da gente poder se defender, isso, primeiro, joga nosso nível de ansiedade lá para baixo, deixa o nosso nível de segurança mais alto, e você não vai brigar por coisas bestas, porque você sabe que você pode arrumar uma confusão, uma dor de cabeça, você não deixa elevar o nível. Pô, vira e mexe, eu sou fechado no trânsito, vira e mexe, tem gente xingando, eu não tô nem aí. Pra que eu vou deixar elevar essa situação? Se virar uma briga que eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ter que responder por isso também, e responder de uma maneira ruim, né? Porque se tiver que atirar em alguém, ninguém quer atirar em outra pessoa. O cidadão de bem. Você consegue ficar nesse nível de tranquilidade? Eu assim? fico. Eu acho que as armas, eu considero que as armas deixam as pessoas mais tranquilas. Eu acho isso. Assim como eu sou faixa preta de jiu-jitsu, quando eu fui quanto mais eu me graduava, mais calmo eu era. Porque você sabe Pela que você pode reagir. Que você cria a confiança também. que você tem. Né? Então você tem dentro de si aquela confiança que você sabe que... Pra que você vai levar a sério um xingamento no trânsito, por exemplo? Alguma coisa na rua. Não leva a sério. É só em situações realmente de perigo. Eu sou muito cauteloso ao sair da minha casa, em relação à minha filha, eu tomo alguns cuidados, é um condicionamento mental para a defesa que a gente faz parte dos meus cursos também, primeiro para não ser visto como uma vítima fácil, depois para entrar e sair de lugares sempre sabendo como entrar, como sair, distância entre carros, para que você, se for preciso, você viver num estágio um pouquinho acima de alerta e que possa reagir, se for necessário, sem precisar dar tiro, por exemplo, sair, evadir. O importante é a minha integridade física.